dia, pessoal. Tudo bem? A gente já está começando aqui o webinar. Muito bom dia, bem-vindo para os que já estão na sala. Tem mais gente entrando por agora. A gente esperou 10 minutos, a gente sempre tem um atraso ou outro, mas a gente já vai começar. Bom dia, quem fala aqui é André Rabelo. Eu sou do Flug, responsável pela Flug Store. Queria agradecer a presença de todo mundo essa manhã. A gente está lançando oficialmente e publicamente mais uma aplicação na nossa loja de aplicativos corporativos. Hoje a gente vai falar sobre Quick Task, né, feito pelo nosso parceiro Buildcode. Buildcode é uma empresa com bastante experiência na área de software corporativo, de manutenção, facilities, né, e que a gente se aproximou para fechar a parceria e trazer toda essa especialidade e conhecimento nesse mercado para virar uma aplicação pronta, plug and play na Flug Store. Tá? Então, como vocês já sabem, né, o Flug pode ajudar a sua empresa, né, como uma plataforma onde você pode criar e desenvolver as aplicações, né, e tecnologias e inovações de TI da forma que a sua empresa precisa, com a segurança que ela precisa, mas também consumir um mundo de aplicações prontas via Flug Store. Então, muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para o Bruno e Luciano, responsáveis pelo Quick Task e pela Buildcode. Muito bem-vindo, pessoal, e bem-vindo a essa nova era de aplicações corporativas. Bom dia. Bruno. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, bem-vindo a todos. A gente vai falar um pouquinho hoje dos desafios da área de manutenção e também como o Quick Task consegue solucionar esses desafios. Estou aqui também com o Luciano, também parte aqui do Quick Task da Buildcode. Bom dia a todos. Um grande prazer aí poder apresentar para vocês uma ferramenta que vai contribuir diretamente na gestão de facilities. Legal, gente. Então, o que a gente vai primeiramente dar uma olhada? O que significa, na verdade, o Quick Task, sistema de manutenção e facilities dentro da Flug Store? Mas antes da gente falar em si do que é esse sistema, como o sistema funciona e como pode ajudar a empresa de vocês com esses desafios, a gente precisa entender primeiro quais são esses desafios, certo? Então, os grandes desafios da manutenção, da gestão da manutenção, basicamente é a dificuldade na gestão dos ativos, falta de controle de manutenções corretivas e preventivas. A gente começou a investigar diversos segmentos e começamos a entender quais eram esses desafios. E percebemos que em todos esses segmentos, os desafios eram similares. A gente tem esse processo de manutenção, esse processo de manutenção ele é comum entre todos os segmentos. Mas eles têm pequenas particularidades entre esses segmentos. Mas o processo é o mesmo. E os desafios também são os mesmos. Então, além da gestão dos equipamentos e dos ativos e controlar em si as manutenções recorrentes e preventivas e corretivas, nós percebemos também que os processos eles são desorganizados, muitas vezes despadronizados, eles não são centralizados e falta um controle dessas solicitações. Então, geralmente, o que a gente percebeu conversando com esses segmentos é que sempre é um processo reativo. Então, algum problema, alguma necessidade de manutenção acontece e uma equipe é alocada para resolver aquele problema. Então, como tem uma gestão descentralizada, isso é um grande risco, porque a gente não consegue ter um controle efetivo do processo. E o que a gente não tem controle e não consegue medir, a gente também não consegue tomar decisões efetivas. E, por fim, esse processo também envolve a gestão de fornecedores, né? Então, como conseguir, então, garantir que a gestão desses fornecedores realmente está efetiva? Será que o dimensionamento das nossas equipes estão corretas ou não? A gente não tem um controle detalhado sobre esses processos, a gente não consegue realmente responder essas perguntas. Então, visto isso, nós investigamos aqui, junto com o pessoal do Fluig, diversos segmentos para entender como a gente conseguiria solucionar esses grandes desafios da área de manutenção. Eu vou passar por alguns deles aqui para a gente contextualizar um pouco. Então, primeiro deles aqui, né, a gestão de manutenção em escritórios. A parte de manutenção em escritórios, existe um termo chamado facilities, que é um termo que, na verdade, engloba alguns processos que garantem que o ambiente de trabalho dentro do escritório esteja numa situação adequada para os funcionários trabalharem. E, basicamente, o processo de manutenção é um processo que se inclui dentro desse processo de facilities. Por isso que a gente chama que é um sistema de manutenção e facilities. Mas quais são os pontos aqui desses ambientes, né?
Então, o grande objetivo aqui é fazer toda a parte de controle de patrimônio, controle de computadores, manutenção de projetores, ar-condicionados, banheiros, sala de reunião, etc. Isso também se estende a, por exemplo, universidades. Então, a gente conversou com 3 universidades, as necessidades são muito similares. E, na verdade, quais são os grandes desafios desse segmento, né? Até tem aqui mesmo uma descrição do que é o Facilities, né? Então, o grande objetivo dessa área de Facilities é fornecer, ao menor custo possível, conforto, higiene, segurança, manutenção e infraestrutura para que dentro de um ambiente de trabalho as pessoas consigam exercer as funções de forma produtiva. Então, esse é o grande objetivo dessa área dentro dos escritórios, dentro das empresas. E quais são as necessidades disso, então? Né? Então, conseguir controlar toda a parte de localização, histórico, manutenção corretiva, preventiva. E um grande exemplo disso, até mesmo aqui dentro da TOTOS, né? A gente trabalhando junto com a equipe Fluig, o escritório da TOTOS é um escritório muito grande. Então, a gente percebeu, né, que a necessidade de gerenciar os patrimônios, até mesmo, por exemplo, a localização das cadeiras, né, dentro do escritório, é algo crítico para essa área, porque é uma área que, essencialmente, envolve custos, né? É uma área que não gera receita, dependendo do segmento. E a necessidade de gerenciar isso é muito importante. Então, manter toda a parte do histórico, as manutenções preventivas dos ar-condicionados, das máquinas de café, limpeza dos ambientes, agilidade na solução de problemas. Isso envolve tanto o ambiente em escritórios como ambientes similares a este, como, por exemplo, universidades. E, por outro lado, a gente tem, de um lado, na verdade, a gente tem os escritórios e as empresas que demandam essa atividade de manutenção, de facilities, e, por outro lado, a gente tem empresas que prestam serviços de facilities. Então, aqui, na verdade, quais são os objetivos dessa empresa? Né? Então, é gerenciar todos os serviços de limpeza, jardinagem, manutenção predial, manutenção de equipamentos. E quais são os grandes desafios dessa área? Basicamente, garantir que os processos sejam padronizados, que eles sejam executados de uma maneira similar entre os técnicos ou as pessoas responsáveis por eles. E o principal aqui, que é a transparência das atividades para os clientes. Então, eu vou citar alguns exemplos para tangibilizar um pouco, né? A gente foi visitar o escritório do Google e o que eles perceberam, né? Na verdade, a gente tem uma empresa que presta serviço para eles, que é nosso cliente. E essa empresa presta serviço para o Google e eles perceberam a determinada situação. Eles fazem limpeza do ambiente em si do escritório, mas tem uma mancha numa parede. Então, o que acontece? Esse serviço é um serviço que ele é prestado diariamente, frequentemente, tem um controle manual em cima disso, mas quando uma pessoa responsável pelo facilities do escritório do Google chega e vê aquela parede manchada, eles entram em contato com a empresa e falam assim, vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. Mas, na verdade, eles estão fazendo o trabalho, só que não tem uma rastreabilidade disso. Então, a justificativa deles são, a gente tem essa mancha aqui, a gente fez a limpeza, mas a mancha não sai, precisa de uma equipe de manutenção para fazer a pintura novamente daquela parede, algo assim. Então, isso é uma dor para esse público, né? Então, garantir a transparência da atividade que eles estão prestando e ter um controle de ponta a ponta, né? Então, sempre o processo aqui, como eu comentei, é um processo reativo e não proativo. Então, quais são as necessidades desse segmento? É entender e acompanhar indicadores de desempenho, padronizar esses processos também via checklist e conseguir ter esses indicadores disponíveis para os clientes destas empresas. Para quê? Para evitar realmente esses atritos, né? Então, é dar transparência para as empresas. A gente também investigou aqui e participou de um processo de entrevistas com redes de hotéis. E quais são as necessidades desse segmento, né? Então, fazer toda a parte de gestão e manutenção de quartos, a governança, que é a parte de limpeza, e a parte de infraestrutura em si. E olha que interessante nesse caso, né? Quais são os grandes desafios, as grandes dores? Uma vez que um problema é reportado, o que acontece? Imagina a gente como hóspede, um problema é reportado, a gente não consegue ligar o nosso ar-condicionado, o nosso chuveiro do quarto. Isso, o processo de hoje, acontece da seguinte maneira. Essa solicitação parte, então, para a recepção, que recebe a solicitação. A recepção encaminha isso ou liga para um coordenador de manutenção, que o coordenador de manutenção localiza um técnico que esteja disponível para ir lá e resolver o problema. E tudo isso é feito manualmente, é feito pelo celular, pelo WhatsApp, até mesmo rádio, para conseguir essa comunicação. Então, quanto mais tempo demora para essa solicitação ser atendida, o hóspede pode ficar mais insatisfeito.
e se o hóspede fica insatisfeito, isso interfere diretamente na percepção de valor desse hóspede quanto ao hotel, quanto ao serviço prestado para o hotel. Então, nesse caso, é um processo muito crítico, a manutenção é um processo muito crítico, né? Então, o que é necessário para esse ambiente? É necessário ter todo o histórico de manutenção, histórico da padronização com checklists e acompanhamento em tempo real disso. Um outro exemplo que a gente ouviu também deles foi o seguinte: as fechaduras, elas têm pilhas. E essas fechaduras, quando tem problema, o que acontece? O pessoal simplesmente substitui a pilha. Mas pelo fato de não ter um histórico, as pilhas são trocadas e depois de 3 dias, se der problema de novo, as pilhas são trocadas novamente e assim por diante. Então não tem essa rastreabilidade. Então, no hotel que a gente foi visitar, eles têm 320 quartos. Então, imagina esses 320 quartos dando problema nas fechaduras e substituindo pilhas sem controle. Então é um gasto, né, um custo desnecessário pelo fato de não ter um controle específico. A gente simplesmente é uma torneira pingando ali, onde a gente tem perda de dinheiro, na verdade, né? Perda de receita. Nas indústrias é um pouco mais claro isso, né? Porque as indústrias têm o grande objetivo de manter a linha de produção sempre funcionando. Se a gente para a linha de produção, ele é um grande risco, porque a empresa para de faturar em si. Então, toda a parte de manutenção industrial dos equipamentos em si, da linha de produção, é super necessária. Isso, o que sempre acontece, geralmente, como processos, são manutenções preventivas para garantir que realmente não tem uma parada de produção. Então, nesse caso, como é controlado? Geralmente é controlado por tempo de uso. Então, quanto mais uso você tem, por horas, na verdade, né? Quanto mais horas de uso você tem daquele equipamento, chegando em determinado momento, determinada quantidade de horas, aquela máquina tem que parar para fazer uma manutenção preventiva. Então, isso é muito crítico para a indústria exatamente por isso, para evitar paradas de produção. Então, é super importante aqui ter um controle, então, das manutenções preventivas por hora de uso, das manutenções corretivas, das manutenções também preditivas, né? E acompanhar essas paradas sempre em tempo real, né? Então, garantir que existe uma parada programada, mas essa parada é para fazer uma manutenção e evitar sempre as corretivas, né? Problemas que acontecem. Além disso, também, a gente viu que existe um segmento aqui que a gente chamou de equipamentos remotos, mas, na verdade, é um segmento que chama manutenção volante. O que significa isso? São empresas que prestam serviços não dentro de um ambiente fechado, mas, na verdade, com equipamentos que estejam instalados em locais públicos ou instalados em clientes, né? Então, alguns exemplos é uma empresa que faz manutenção de radares. A gente também conversou com eles e eles reportaram para a gente essa necessidade. Os técnicos precisam sair, tem uma rota específica, ele chega naquele ponto, precisa seguir um checklist para entender se aquele equipamento realmente quebrou, ou precisa de uma manutenção de alguma outra área, e assim por diante. Então, o que é crítico para essas empresas, né? Então, garantir sempre a disponibilidade daquele equipamento, porque elas geralmente são medidas por essa disponibilidade, né? Então, se não é cumprido o tempo máximo de indisponibilidade desse equipamento, elas recebem uma multa contratual. Isso é muito crítico, as multas são muito altas, isso não pode acontecer. Então, a manutenção nesse contexto é muito importante. Um outro exemplo é também a Coca-Cola, que a gente foi conversar com eles precisam fazer a manutenção das geladeiras, né, que são manutenções onde esses equipamentos se encontram em locais remotos. Então, você precisa entender qual que é o checklist de manutenção e, além disso, ter um controle de manutenções preventivas recorrentes. Além disso, também, a gente tem os hospitais, né? Quais são as necessidades dos hospitais? Uma delas é a parte da gestão em si dos patrimônios, saber onde se localizam, por exemplo, as macas, né? As macas móveis ali, então, saber onde ela se localiza, qual que é, na verdade, a origem dela dentro da estrutura organizacional. E outro ponto importante, que também foi até novidade para a gente conhecer este mundo, né? Que é o mundo da limpeza dentro dos hospitais. Existem 2 tipos de limpezas regulamentada, que é uma limpeza chamada concorrente e uma limpeza chamada terminal. Limpeza concorrente é uma limpeza mais simples, rápida, e a limpeza terminal é uma limpeza aprofundada, com N produtos específicos e com utilização de equipamentos específicos para fazer liberação de leito. Então, fui visitar um hospital em Campinas chamado Hospital Boldrini e pude ver isso na prática. O que acontece, né? Esse hospital, as crianças, elas são internadas nos leitos para fazer tratamento médico, e quando um quarto é liberado,
uma solicitação de uma limpeza terminal é feita. Essa limpeza terminal demora em torno de 40 minutos, é uma limpeza muito longa, né? E quanto mais tempo aquele leito fica vazio, pior é. Porque existem crianças precisando de atendimento, elas estão esperando a liberação de um leito. Então, olha como é crítico isso. E o processo, hoje, ele é feito também manualmente, né? Então, quando tem a liberação de um quarto, a enfermeira ela solicita para a portaria, geralmente, essa limpeza, e aí a portaria entra em contato com a coordenadora de limpeza, que vai lá e consegue alocar uma limpadora para fazer essa limpeza terminal. Olha o processo como é longo. Então, se as pessoas não são encontradas, né, o que acontece? Comunicação toda feita pelo celular, pelo WhatsApp, ou rádio também. Então, quanto mais tempo demora, pior é. Eles são medidos por isso. Então, a informação precisa ser trafegada dentro desse processo de uma maneira muito rápida, porque a gente está falando de vidas aqui, né? Vidas de crianças, ainda que é algo muito mais impactante. Então, como a gente consegue ajudar nesse ponto, na verdade, né? Então, eles precisam ter um acompanhamento dessas solicitações sempre em tempo real, para garantir que esse tempo seja bem menor do que o tempo que é hoje. E quanto menor esse tempo, mais crianças são atendidas, a gente consegue até fazer um tratamento muito mais assertivo. Um outro conceito aqui é a parte de gestão de frotas. A gente não é um sistema que faz gerenciamento detalhado de frotas, mas algumas empresas também que a gente conversou, eles possuem algumas frotas de veículos, como frotas de ônibus, de carros e de motos. Eles precisam fazer uma manutenção condicional. E essa manutenção seria basicamente, a cada quantidade X de quilômetro rodado, eu preciso parar o meu ônibus para fazer uma manutenção preventiva. Então, imagina lá que nesta empresa, o ônibus ele saia para as ruas, saia da garagem e rode 1.000 quilômetros por dia. Ele volta para a garagem, faz uma inspeção e verifica a quantidade de quilometragem. Então, quando bater 10.000 quilômetros rodados, esse ônibus vai para a oficina fazer essa manutenção. A gente está chamando de uma manutenção condicional, que tem uma condição dentro dela, né? Então, a necessidade, na verdade, é gerenciar isso, né? Então, gerenciar a manutenção preventiva recorrente, essa manutenção condicional, a partir também da quilometragem. Isso também é crítico porque, como essas empresas dependem essencialmente dessa frota, na verdade, esses veículos nunca podem parar, porque se eles param, é perda de receita para a empresa. Bom, e no varejo, a gente viu também essa necessidade. Conversando com algumas empresas, eles passaram para a gente que existe a necessidade de manter a padronização dos processos de manutenção e até mesmo execução de processos e checklists de auditoria nas lojas próprias e também nas franquias. Então, eles precisam acompanhar isso também de uma maneira sempre em tempo real, uma informação super rápida e precisa, e a fazer a gestão basicamente de fornecedores também. Então, é super importante ter um checklist padronizado para garantir aquele ambiente, o bem-estar daquele ambiente, a aparência dele para o cliente final, porque uma vez tendo um ambiente desorganizado ou com problemas de manutenção, a gente tem uma percepção também de valor defasada e ruim pelo nosso cliente na ponta, né? O cliente do nosso cliente. Isso que é interessante. Olha como o processo de manutenção ele percorre vários segmentos, e cada segmento, alguns segmentos são muito mais críticos, outros também são importantes, mas nem tão críticos, mas todos eles envolvem a percepção de valor do cliente deste cliente. Bom, e aí a grande pergunta é, a gente falou de tantos segmentos, tantas situações de necessidades de manutenção, mas como fazer isso, né? Então a resposta para isso é, unindo então a plataforma Fluig com o QuickTask, que é um aplicativo que a gente desenvolveu exatamente para solucionar todas essas situações que a gente viu na prática, todas essas necessidades e desafios das empresas. E trazer dentro do Fluig uma maneira centralizada de ter um controle único de todos os processos de manutenção, tanto preventivo quanto corretivo. E a gente utiliza então toda a capacidade do Fluig de usabilidade e também a capacidade de informações em tempo real, em múltiplas plataformas, para trazer esse tipo de gerenciamento. Então, nesse contexto, vamos simular aqui uma situação dentro do próprio sistema. Então, para isso, eu peguei aqui um exemplo, que é uma planta de um prédio. Essa planta de prédio é uma planta comum, mas aqui a gente separou essa planta em 3 áreas, né? Então, a primeira área aqui é uma área chamada área financeira. A gente tem uma outra área aqui que é uma área de desenvolvimento, onde tem o pessoal aqui, os programadores.
A gente tem uma outra área que é uma área administrativa. Então, a gente poderia configurar isso da maneira que quiser. Na verdade, foi só um exemplo que a gente criou. Dentro dessa área de desenvolvimento, a gente tem um equipamento, que é um ar-condicionado. Além disso, a gente tem aqui também dois ambientes, que é um ambiente do banheiro feminino e um ambiente do banheiro masculino. Por que essa diferenciação? Para mostrar que a gente trabalha com os dois conceitos. A gente precisa fazer manutenção de um equipamento, bacana, a gente consegue fazer. A gente precisa fazer uma manutenção de algo que não é um equipamento, por exemplo, um ambiente, assim como um banheiro, assim como a gente tem do outro lado aqui algumas salas de reuniões. A gente também consegue fazer esse mesmo gerenciamento. E aí, qual que é a situação que a gente vai simular aqui, né? Então, existe um usuário aqui, que é o usuário Bruno, que esse usuário ele vai fazer a solicitação de uma manutenção em cima deste ar-condicionado aqui. Além disso, essa manutenção ela vai cair para o nosso usuário Fluig, que esse usuário Fluig ele vai receber a solicitação e executar o passo a passo dessa solicitação, o checklist dessa manutenção. E, por fim, a gente tem um terceiro usuário aqui, que é um usuário chamado auditor, que ele, na verdade, vai verificar a qualidade do serviço prestado pelo segundo usuário, que vai executar essa manutenção. Essa etapa aqui de qualidade, ela na verdade é uma etapa opcional, ela não é obrigatória. E a gente poderia considerar até mesmo o usuário que solicita como o usuário auditor. A gente coloca isso dentro de grupos de usuários dentro do Fluig. Então esse é o processo que a gente vai simular aqui dentro do Quick Task para tangibilizar um pouco todo esse cenário de vários segmentos que a gente comentou de todos esses desafios. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no Fluig. Com o Fluig, eu vou entrar com o meu usuário Bruno, que é o nosso exemplo. Assim que eu faço o login dentro do Fluig, essencialmente a gente roda 100% dentro do Fluig, certo? Então, nesse contexto, uma das opções de menu que a gente tem aqui é um ícone que vai direcionar para o Quick Task. Esse direcionamento, na verdade, ele vai abrir toda a lógica do Quick Task dentro do próprio Fluig. Então, tem aqui o ícone de acesso e a gente consegue acessar, então, toda essa parte gerencial do Quick Task dentro do próprio Fluig. Como vocês podem ver, não é um sistema apartado, não é uma tela diferente, não é um outro sistema. É um sistema que está completamente embarcado dentro do próprio Fluig. Então, inicialmente, quando a gente entra aqui na nossa tela inicial do Quick Task, a gente tem alguns indicadores de desempenho que mostram aqui para a gente o número de ocorrências, o total de horas gastas, quantidade de chamados, na verdade, comparando até mesmo por período, né? Então, a gente tem 47 ocorrências aqui este mês, e comparado com o período anterior, mês anterior, a gente não tem nenhuma diferença entre o mês anterior quanto a esse, porque, na verdade, no mês anterior a gente não tem nada aqui cadastrado. Mas ele faz um comparativo sempre por períodos, também por ano, a gente tem uma gestão por famílias, a gente vai entender um pouco isso mais para frente. Mas o que alimenta, na verdade, estes números, né? Para a gente tomar algum tipo de decisão? São, na verdade, as solicitações que a gente vai fazer. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, né, o usuário Bruno vai abrir uma solicitação de uma manutenção no ar-condicionado, que o ar-condicionado precisa de uma limpeza. Então, eu vou vir aqui na parte de solicitações e processos do Fluig, e aqui dentro a gente tem um processo de abertura de solicitações. Então, dentro desse processo, a gente vai primeiro selecionar o processo em si, e depois disso a gente vai dizer qual que é o nosso item que a gente quer fazer a manutenção. Nesse caso, o nosso ar-condicionado. Que também poderia ser um ambiente, assim como um ambiente de trabalho, a gente está chamando. Pode ser tanto um banheiro, uma sala de reunião, algo que não seja um equipamento. Então, para isso, enquanto carrega, primeiro de tudo eu preciso selecionar o meu recurso, né? Então, o que a gente está chamando aqui? Um recurso é, essencialmente, um equipamento ou um ambiente de trabalho. Ou seja, é algo que a gente precisa gerenciar a manutenção, né? Então, a gente está chamando aqui como recurso, como um nome que engloba essas duas situações. Então, esse recurso, eu posso selecionar ele por nome ou posso selecionar ele pela leitura do QR Code. Bom, nesse caso, eu vou selecionar pelo nome. O que acontece? Ele fala assim, legal, vamos selecionar então esse recurso, esse nosso ar-condicionado, mas onde ele se encontra, né? Então, a gente tem a primeira etapa aqui, é a gestão das unidades. Eu tenho aqui várias
unidades diferentes. Essas unidades elas podem ser interpretadas, dependendo da empresa, dependendo do segmento, como unidades físicas realmente. Então, no exemplo aqui da TOTVS, a gente tem a TOTVS Matriz, TOTVS Ibirapuera, são unidades realmente físicas diferentes. E para outras empresas que prestam serviços de manutenção, essas unidades poderiam ser consideradas como contratos. Então, são contratos que eu tenho com o meu cliente. Então, vamos pegar essa unidade, que é a unidade chamada Nova Matriz, que dentro dessa unidade eu fiz um cadastro de áreas e sub-áreas. Então, a gente tem aqui nosso escritório, nossas 3 áreas, que é a área financeira, a área comercial e a área de desenvolvimento, né? Então, um dos pontos é o cadastro dessas áreas, ele é feito dinamicamente. A gente consegue criar quantos níveis forem necessários para a gente, geralmente, gerenciar onde se encontra aquele nosso item, aquele nosso recurso que precisa ser feito essa manutenção. Vou mostrar o cadastro mais para frente. Aqui a gente, então, tem a área de desenvolvimento e dentro da área de desenvolvimento eu tenho o meu cadastro aqui, que é o cadastro do ar-condicionado. Eu quero fazer a manutenção. Nesse exemplo, eu só tenho esse equipamento, não tenho outros. Selecionei, então, meu ar-condicionado e, além disso, eu preciso selecionar que tarefa eu vou executar. Nesse caso aqui é uma tarefa de limpeza do ar-condicionado e eu cadastrei isso como um checklist. Então, vamos selecionar esse nosso checklist e vou colocar uma descrição aqui. Necessária limpeza do ar-condicionado. Beleza. E aí eu vou clicar no botão de enviar para criar esta solicitação dentro do próprio Fluig. Legal. Então, criei essa solicitação. Qual que é a próxima etapa agora, né? A gente for ver o nosso fluxo, o nosso usuário Bruno criou a solicitação. Isso vai ser encaminhado, então, para um usuário para fazer a execução dessa solicitação. Então, para exemplificar isso para vocês, antes de tudo, eu queria mostrar uma coisa aqui. Deixa eu me logar com esse usuário Fluig, para mostrar como isso é recebido do outro lado. Tá aqui já. Qual que é o conceito que a gente colocou aqui dentro, né? Toda solicitação ela é direcionada a um grupo de usuários, né? Então, esse grupo de usuários, na verdade, eu posso ter diversos usuários lá dentro, e essa solicitação cai para o grupo. Uma vez que essa solicitação cai para o grupo, o usuário que for executar essa solicitação, ele simplesmente pega aquela atividade e assume essa atividade e executa essa manutenção. Então, estou entrando aqui na parte de central de tarefas, onde a gente consegue ver todas as solicitações desse usuário. Então, aqui dentro, a gente tem uma visão geral de quais são as solicitações que esse usuário tem como responsabilidade, quais são as solicitações que o usuário realmente tem criado, quais eles criaram, e tem também uma seção aqui que são as tarefas em grupo, ou seja, tem 2 grupos aqui que esse usuário está associado, um grupo de auditoria e um grupo de manutenção. Mas esse nosso exemplo, ele vai executar uma tarefa de manutenção. Então, eu seleciono o grupo, e a partir desse grupo eu tenho várias solicitações aqui. E todas essas solicitações, qualquer outro usuário que esteja no mesmo grupo poderia assumir essa atividade como uma atividade dele. Então, nossa solicitação que a gente acabou de criar é essa 166, né? Vamos entrar dentro dela. Que eu consigo visualizar os detalhes dessa solicitação. Como a gente está num grupo, a primeira etapa é assumir essa tarefa. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, enquanto carrega aqui o detalhe da solicitação, eu vou fazer exatamente o mesmo processo dentro do celular. Deixa eu tirar isso daqui. Beleza. Então, eu estou aqui com o meu celular logado no Fluig. Eu tenho aqui esse mesmo usuário que eu estou logado aqui, que é o usuário Denis. Então, aqui dentro, o que eu recebo como uma solicitação? Eu recebo aqui uma notificação, que essa notificação é exatamente o chamado que foi encaminhado, o chamado que foi solicitado pelo usuário Bruno. Então, vou vir aqui, entrar nele, e a partir disso eu consigo ver os detalhes do chamado. Então, data, hora de abertura, tá? A gente tem uma outra abinha aqui, que é uma abinha de formulário. Essa abinha de formulário, espera ela carregar um pouquinho, ela vai mostrar para a gente qual que é a descrição do problema,
né, que foi solicitado, qual que é a descrição da tarefa, que é o nosso checklist, e além da descrição da tarefa, eu tenho também o próprio checklist a ser executado. Então, a gente cadastra e gerencia esses checklists dentro do Quick Task. Então, não é um checklist fixo, né? Isso é dinâmico. Então, a gente tem aqui a execução do checklist, né? Então, a primeira etapa aqui, ó, utilizar equipamento de proteção. Então, dentro desse checklist, eu coloquei aqui uma etapa que é para garantir que o nosso usuário realmente se lembre de utilizar o equipamento de proteção. Então, ele vem aqui, como são campos obrigatórios, a gente tem aqui a indicação. O usuário, ele, antes de fazer a execução em si desse checklist, ele vai realmente utilizar lá todos os equipamentos de proteção e dar um ok que ele realmente utilizou esses equipamentos. Por fim, tem as tarefas dele, né? Então, a tarefa que a gente cadastrou aqui como exemplo é remover o filtro e limpar o filtro. Né? Então, beleza, removi o filtro, beleza, limpei o filtro. Aí a gente consegue até mesmo colocar um comentário. Mas antes disso, esqueci de falar uma coisa importante. A gente não assumiu a tarefa, né? Então, antes de executar a tarefa, ela está em grupo, né? Eu posso assumir essa tarefa como uma tarefa minha. Assumi a tarefa e agora a gente, enfim, consegue executar esse checklist, né? Então, de novo, executei aqui utilizei meus equipamentos de proteção e executei minhas duas tarefas e vou colocar um comentário aqui. Limpeza, ok. Vou colocar limpeza feita. Legal. E agora eu vou clicar no botão enviar. Desejo enviar a solicitação, vou fazer algumas confirmações aqui. E pronto. Deixa eu ver se está sincronizando aqui. Legal. Finalizei então a minha etapa de execução. Então, finalizar a etapa de execução, como está aqui na apresentação, a gente solicitou o nosso usuário, ele seguiu um checklist e ele executou essa tarefa e colocou os seus comentários. Por fim, a gente tem a terceira etapa, que é a etapa de qualidade, a etapa de auditoria. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Deixa eu me logar com o usuário auditor aqui. Que esse usuário auditor vai fazer a verificação, então, dessa atividade que foi realizada. Deixa eu logar de novo. Bom, e aqui segue o mesmo fluxo, né? Então, esse usuário vai receber uma notificação, vai ter uma tarefa associada ao grupo dele, então sempre uma tarefa cai em um grupo de usuários, esse usuário assume essa tarefa como uma tarefa dele e depois ele executa essa atividade, esse checklist que foi pré-determinado. Então, deixa eu ver as notificações. Eu tenho aqui a notificação do meu chamado 166, que é o nosso exemplo. Então, acessando o nosso chamado, cai exatamente naquele mesmo fluxo. Antes de tudo, eu consigo, deixa eu carregar o formulário aqui, eu consigo visualizar nesse formulário o que foi feito já pela nossa primeira etapa, que foi a etapa de manutenção. Então, eu tenho aqui todo o histórico próprio do Fluig, né? Então tem a abertura da solicitação, qual foi o usuário que fez encaminhou essa solicitação para um grupo de execução e assim por diante. Então todos os detalhes da tarefa, com quantidade de dias, os dias que foram executados e tudo mais. Então por trás disso, a gente tem o formulário em si do Fluig. Vou esperar carregar aqui. Legal, carregou. A internet está um pouquinho devagar aqui. Então, o que a gente tem lá? Exatamente as mesmas informações que foram preenchidas, né? Então, descrição do problema, o checklist que foi executado, tal, e tem aqui também a parte do formulário de auditoria. Mas lembrando que essa atividade aqui, ela não foi assumida ainda, ela está num grupo. Então, eu vou assumir essa tarefa como uma tarefa minha para fazer a execução. Então, uma vez que eu assumo a tarefa, eu consigo em si preencher esse checklist, preencher essa etapa de validação. E os checklists aqui, eles estão criados dinamicamente, né? Dinamicamente eu digo, não é fixo, ele não está associado ao próprio sistema. A gente cria isso como uma visão de usuário.
Então, o usuário consegue criar qualquer checklist que for necessário com diversos campos. Vou mostrar isso também no cadastro do checklist. Bom, carregou então nossa solicitação aqui. Eu consigo ver os detalhes da solicitação e tem um formulário de auditoria, ou seja, um checklist de auditoria. E aqui eu tenho a etapa do quê? Do auditar a limpeza, que é verificar se o filtro está limpo. Ok? Fui lá, verifiquei que realmente foi feito. Aqui a gente tem um campo, que é um campo chamado quantidade de troca de filtros, que a gente colocou. Qual que é a ideia desse campo? Esse campo aqui é um contador. Então, nesse caso, eu vou incrementar aqui. Ó. Eu fiz a limpeza do ar-condicionado, mas nesse exemplo a gente fez uma troca de filtro. Não só uma limpeza, a gente substituiu o filtro. Então, essa informação é importante controlar nesse nosso contexto. Para ficar um pouco mais claro, o que seria este campo aqui, a gente consegue fazer um deparo com aquele exemplo das frotas. Então, as frotas, elas precisam, os ônibus precisam fazer uma manutenção preventiva sempre que alcança 10 mil quilômetros rodados. Então, a cada solicitação a gente pode ir medindo isso, incrementando esse valor até chegar nas 10 mil solicitações. 10 mil quilômetros rodados. E a partir disso a gente faz em si uma execução de um outro tipo de manutenção, uma manutenção preventiva, né, mais detalhada. E por fim, executei o meu checklist então de auditoria, eu tenho aqui a opção de aprovar ou reprovar. Né? Então, nesse caso, eu vou aprovar e colocar aqui, ó, limpeza aprovada. Clico no botão enviar e finalizo o processo. Né? A gente finalizou a nossa solicitação. Então, basicamente, o que aconteceu? Alguém solicitou, isso foi encaminhado para um grupo de usuários, mas o usuário Fluig, ele foi lá, assumiu essa atividade, executou a manutenção de acordo com o checklist, e depois aconteceu a mesma coisa. A partir do momento que finalizou essa execução, essa solicitação foi encaminhada para um grupo de auditoria e um auditor, alguém responsável pela área, um coordenador, fez então a verificação da qualidade desse serviço. Esse foi o processo básico que a gente simulou aqui, mas agora vamos entender um pouquinho mais dos detalhes, né? Vamos entrar aqui, por exemplo, no cadastro dos recursos, ou seja, no cadastro dos equipamentos e no cadastro também dos ambientes de trabalho. Então, dentro desse cadastro, a gente sempre relaciona um recurso, algum item que a gente quer fazer essa manutenção, a uma unidade, né? Então, a gente consegue olhar aqui dentro, por exemplo, fazer um filtro pela unidade. Eu vou selecionar a minha unidade chamada nova matriz, onde se encontra aqui meu ar-condicionado dentro da minha área de desenvolvimento. Então, selecionei ele aqui. E a partir disso a gente consegue ver o cadastro dele, como esse cadastro funciona. Né? A gente tem os dois tipos de cadastros. Um cadastro de equipamento ou um cadastro de ambiente. Então a gente consegue trabalhar com as duas vertentes, não só com o equipamento. Então se a gente for ver aqui as outras abas, a gente tem uma aba de localização, que mostra onde se encontra esse equipamento dentro da nossa estrutura organizacional. E também tem o QR Code. Então, quando a gente fez a abertura do chamado, eu selecionei por nome, mas a gente pode fazer a leitura do QR Code. Então, sempre quando a gente cadastra um item novo, ele gera esse QR Code, a gente pode fazer a impressão dele, colocar fixo no equipamento ou no ambiente e simplesmente abrir as solicitações por ali através da leitura do QR Code. E também a gente tem o histórico, né? Então, a gente tem o histórico aqui, ó, da solicitação 166, né? E várias outras solicitações que aconteceu para esse mesmo equipamento. Então, consigo ver os detalhes dessa solicitação, né? Então, a gente tem aqui, ó, a abertura, tem os comentários, limpeza necessária, execução, auditoria, a gente tem até aqui aquela indicação da quantidade de troca de filtros, o que aconteceu. Além disso, a gente tem um conjunto de cores aqui, né? Então, o verde significa uma solicitação que foi finalizada. O amarelo significa uma solicitação que está em etapa de auditoria. E o vermelhinho, deixa eu ver se tem algum aqui. Não, mas tem uma cor também vermelha que é uma solicitação que está em aberto, que ela ainda está em execução. Tá? E esse campo aqui, ó, voltando nessa quantidade de troca de filtros, vamos dar uma olhada onde ele se encontra. A gente tem um cadastro base aqui do nosso equipamento. Então, a gente tem nome, fabricante, número de patrimônio, número de serial, garantia, descrição. E, além disso, a gente tem aqui um conjunto de campos que são campos customizados. E esses campos aqui, a gente consegue criar, na verdade, qualquer tipo de campo, com qualquer característica, para realmente incrementar esse cadastro. Então, nesse caso aqui, a gente colocou um campo, como a gente está falando de ar-condicionado, um campo modelo, um campo voltagem, com duas opções aqui, né?
22010, a potência, a data de aquisição, e tem aquele campo lá, a quantidade de troca de filtros, né? Então, o que a gente quer mostrar aqui com este exemplo? A gente tem dentro de um checklist de execução a possibilidade de alterar um campo de cadastro, né? Sem que o usuário realmente acesse esse cadastro. Para a gente controlar exatamente esses exemplos, como a questão de gestão de quilometragem de frota, ou até mesmo a quantidade de uso por hora de um equipamento. Chegou a determinada quantidade de horas, a gente precisa fazer uma manutenção mais detalhada. Então, a gente consegue fazer isso por aqui. E tem aqui temperaturas, quente, frio e troca de filtro. Então, o que significa esses campos customizados? De onde eles vêm, na verdade? Os campos customizados, eles vêm de um conceito chamado família. Então, a gente criou uma família chamada família ar-condicionado Electrolux e associou este equipamento, esse recurso, à nossa família ar-condicionado Electrolux. Qual é a intenção disso? É a gente garantir que esses campos aqui estejam relacionados sempre com os mesmos itens que são similares, né? E a gente então tem aqui, ó, vou entrar no cadastro das famílias para mostrar o detalhe disso. Dentro do cadastro de família, a gente tem um cadastro base e, além disso, a gente tem um cadastro desses campos customizados para eles ser herdados dentro do nosso cadastro inicial ali de recursos. Então, tem aqui minha família de ar-condicionado, o cadastro base dela, e, além disso, eu tenho aqui os campos customizados. Então, eu tenho lá o campo modelo, que é um campo texto, campo voltagem, campo potência, a unidade de medida. Então, esse formulário, na verdade, esse cadastro foi criado dinamicamente, né? Tem aqui aquele campo, a quantidade de trocas de filtros. A gente pode criar aqui quantos campos forem necessários, né, para complementar esse cadastro. A gente tem aqui o tipo dos campos, a gente pode criar um campo do tipo texto, número, data, contador, múltiplas seleções, checkbox e assim por diante. Então, o cadastro em si, ele é 100% customizado. E dentro da própria família, a gente coloca um conceito aqui também dos planos de manutenção, ou seja, a gente coloca uma frequência em cima disso, né? Então, dentro do plano, eu consigo criar, na verdade, um plano de manutenção, onde eu seleciono aqui. Coloco um nome, por exemplo, manutenção semanal, manutenção semestral do meu ar-condicionado. E associo aqui qual que é a tarefa que vai ser executada dentro dessa frequência. Então, eu tenho aqui aquela tarefa que é a tarefa de limpeza do ar-condicionado. Poderia ter várias outras aqui também. E, além disso, eu tenho a recorrência que isso vai acontecer. Né? Então, a gente consegue cadastrar recorrência por hora, por dia, por semana, mês, ano. Então, aquela solicitação que eu mostrei agora, feita manualmente, onde um usuário abriu uma solicitação, a gente pode programar isso para acontecer automaticamente. Então, chegou em determinado dia ou horário previsto, né, o Quick Task ele vai ficar ouvindo isso sempre, e identificou que existe uma necessidade de abertura de solicitação, automaticamente ele vai lá, solicita, cria essa solicitação, e depois disso o processo começa a disparar sozinho. Então aqui a gente tem o plano de manutenção em si. Legal. Além disso, a gente tem os checklists, né? Vamos dar uma olhada aqui nos checklists. A gente cria um checklist também de uma maneira dinâmica, né? Então não é um checklist fixo, porque cada checklist, cada operação tem um detalhe específico que se precisa controlar. Então não tem como a gente deixar isso fixo, né? A gente colocou tudo também dinâmico. A gente tem aqui então nosso checklist de limpeza do ar-condicionado, que é o que a gente utilizou. Eu tenho um cadastro base dele, mas eu associo esse checklist sempre à família ar-condicionado. Por que a gente associa então a família, né? Porque imagina que a gente vai abrir uma solicitação de uma limpeza desse ar-condicionado, mas aparece para a gente todos os outros checklists, checklist de limpeza de banheiro, checklist de manutenção de frotas e tudo mais, não faz sentido. Então, para a gente deixar isso com relacionamento detalhado, a gente associa isso sempre à família. E o que é o checklist, então? Na verdade, o checklist é um conjunto de campos também que a gente vai criando da mesma maneira que a gente criou os cadastros dos nossos equipamentos, junto com a família. Né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um campo que é um campo checkbox, que tem lá, utilizar equipamento de proteção, exatamente o que a gente viu no processo de execução. A gente tem as opções aqui, que são óculos, luva, avental, para ele realmente verificar, e um outro item aqui, um outro campo, que é outro checkbox, que tem as atividades em si, que é remover o filtro e limpar o filtro.
também ambos como campos obrigatórios de preenchimento. Além disso, a gente sempre associa um checklist a um grupo. Lembra que eu comentei? Que toda solicitação cai para um grupo. Então, a gente fala assim, esse checklist sempre vai cair para este grupo. E dentro do grupo, o usuário pega a atividade e executa. E a gente tem a visão da auditoria, né, que é aquela nossa terceira etapa. Então, a auditoria, como eu comentei, ela não é obrigatória. Ela é opcional. Então, a gente habilita ou desabilita isso. E também associa a um grupo de usuários. Então, todos os usuários que aparecerem, que estiverem cadastrados nesse grupo, esse grupo, eles vão ver, na verdade, essa solicitação para execução. Legal. E a gente tem o quê, então? Aqui também um checklist customizado. Tem dois campos, que é auditar a limpeza e o campo que é um campo lá do cadastro do nosso equipamento, né? Que esse campo, na verdade, a gente não cadastra ele por aqui. A gente seleciona ele por aqui, que é um campo da família. Então, a gente tem um campo dos cadastros, né? Então, a gente tem aqui o campo do modelo, a voltagem, potência, data de aquisição, troca de filtro e assim por diante. Então, nesse caso aqui, eu coloquei o campo contador, né, do tipo contador, que é um numeral padrão, e, na verdade, eu selecionei aquele campo do cadastro, quantidade de troca de filtros, para permitir que, via checklist, esse campo do nosso cadastro ele seja atualizado em tempo real. Outra informação que eu vou mostrar para vocês aqui é a questão das unidades, né? Então, a unidade sempre é o ponto inicial do nosso processo de organização e cadastro dos recursos que a gente tem aqui. Então, só para mostrar para vocês que a gente também deixou dinâmico o cadastro das nossas áreas. Então, vou entrar na minha unidade aqui, nova matriz, onde eu tenho a consolidação de todas as áreas e sub-áreas. Então, tem o cadastro base dessa matriz, como uma unidade física, ou talvez como um contrato de um cliente. E a gente tem aqui as áreas e sub-áreas. Então, tem uma área do escritório. Essa área do escritório aqui tem uma sub-área financeira, tem uma área comercial, tem a área de desenvolvimento. Se eu quiser criar uma outra sub-área aqui, eu posso criar uma outra sub-área. Colocar aqui a área de desenvolvimento front-end, um exemplo. Então, salvei. Beleza. Então, eu consigo criar quantas áreas e sub-áreas forem necessárias para eu ter uma representação fiel da minha planta, do meu ambiente de trabalho em si, dentro do próprio sistema, e garantir que eu tenha a mesma visão, na verdade, né? Um controle específico. Uma coisa que eu acabei de ver aqui e não mostrei ainda é a questão do cadastro, não de um equipamento, mas o cadastro de um ambiente, né? Então, vamos ver como que funciona isso aqui dentro. Eu vou entrar lá no meu cadastro do recurso, eu tinha selecionado um equipamento que era o ar-condicionado. Mas agora eu vou selecionar um banheiro que, na verdade, é um ambiente que a gente cadastrou. Então, vem aqui, nova matriz, e seleciono a minha área, que é uma área de banheiros. Então, centralizei aqui duas etapas, dois itens, né? Que é um cadastro de banheiro masculino e um cadastro de banheiro feminino. Então, entrando aqui no cadastro dele, a gente tem o cadastro base, mas agora não é mais um equipamento. É um ambiente. Então, tá vendo? Os campos são diferentes, né? Porque, na verdade, um equipamento tem N itens necessários de você ter o controle, ter visibilidade. Em um ambiente de trabalho não existe esse mesmo item, né? Você não tem, por exemplo, número serial, número de patrimônio, número de garantia, algo assim. Não possui essas necessidades de informações. Então, são itens distintos, mas que passam pelo mesmo fluxo, pelo mesmo processo. E aqui a gente associou, então, a uma família chamada banheiros. Mas vocês podem ver que aqui não tem campos customizados, porque dentro dessa família a gente não cadastrou nada. Porque talvez não tenha uma necessidade de se ter algum campo em um ambiente, talvez na sala de reunião, talvez num banheiro. Nesse exemplo, eu não citei nenhum campo necessário, mas poderia ter, não é restrição. E aqui segue o mesmo conceito. A gente tem a localização, onde se localiza dentro das nossas áreas. Um QR Code, se a gente precisar fazer isso, talvez uma abertura de chamado via leitura de QR Code, e o histórico de todas as manutenções que aconteceram. Então, basicamente, só essa questão do histórico, no exemplo que eu tinha dado dos hotéis, que a gente viu aquela questão da fechadura com as pilhas, a gente já resolveria esse problema só tendo a parte do histórico. E dentro de todas as necessidades que a gente viu em todos os outros segmentos, a gente consegue gerenciar isso
por aqui de uma maneira dinâmica. Então, esse é um dos nossos grandes desafios, né? É garantir que o Quick Task ele seja dinâmico o suficiente para conseguir atender todas essas particularidades de um processo único e similar, que é um processo de manutenção e gestão de manutenção relacionada a facilities também. Por fim, eu vou deixar aqui ó, o último slide, que é o slide dos nossos contatos. Tem aqui o nosso celular também nosso e-mail. Então, fiquem à vontade para mandar e-mail, tirar dúvida, tiver qualquer tipo de dúvida técnica ou entender até mesmo as questões comerciais, integrações, qualquer tipo de dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Pode entrar em contato aqui pelos nossos celulares também, que também o WhatsApp. Então, fiquem à vontade, não tem dia, não tem horário, podem mandar mensagem para a gente, que a gente tem o prazer de responder. Nosso objetivo, então, é ajudar todos esses segmentos a solucionar esse problema tão crítico, muitas vezes, que é o problema de manutenção. Tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal. Um abraço e até mais.